Há mais de 60 anos atrás, um menino estava em uma máquina que fazia todo o trabalho de respiração por ele, após contrair uma doença epidêmica que fazia o pulmão praticamente parar de funcionar, fazendo com que restasse uma chance quase que remota de sobrevivência. Só que todas as vezes que o médico passava por ele e dizia que ele não viveria por mais que alguns dias, ele sentia cada vez mais vontade de mostrar que conseguia resistir e ficar aqui na Terra durante muito mais tempo do que todos imaginavam. E não é que ele conseguiu, família. Mas antes de falar mais sobre esse assunto, já deixa o seu like aqui embaixo, já deixa um comentário bacana também e vem comigo, porque hoje eu trago pra vocês a história do homem que está trancado em uma máquina há mais de 60 anos. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Fazia um dia chuvoso e ao mesmo tempo muito quente no subúrbio de Dallas, no Texas, quando o menino Paul Alexander, com seus 6 anos de idade mais ou menos, brincava no quintal da sua casa. O problema foi que do nada e sem muita explicação, ele começou a se sentir muito mal. Os sintomas eram febre, dor de cabeça, o que obrigou ele a voltar para dentro de casa e imediatamente deixou os pais meio que assustados, né? Em um período normal, poderia simplesmente se presumir que o menino pegou um resfriado devido à chuva e o tempo mais quente que estava acontecendo. Só que nessa época que aconteceu isso, aconteceu uma coisa horrorosa nos Estados Unidos: um surto de poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, uma doença que virou epidemia durante muitos anos, sendo responsável pelo falecimento de um número absurdo de pessoas, principalmente, claro, as crianças, situação que só foi melhorar depois da criação da vacina contra esse problema. A poliomielite começou a ser classificada como epidemia lá pelo século 20 e a partir daí foi sendo responsável pela morte ou a paralisia de cerca de 600 mil pessoas por ano no mundo inteiro. Ela era transmitida através do poliovírus, que entrava pela boca através do contato com coliformes fecais infectados. E claro, também atacava diretamente os neurônios responsáveis pela comunicação entre o sistema nervoso e os músculos, levando assim à asfixia, já que os músculos responsáveis pelo movimento da respiração não conseguem funcionar. Muito complexo entender como um vírus é capaz de fazer tanta coisa, né? Nos Estados Unidos tinha um surto da doença a cada verão e em diferentes cidades isso acontecia. Quando foi a vez de Paul Alexander, estava acontecendo justamente o maior surto da doença no país, deixando mais de 21 mil crianças sem vida ou com alguma deficiência física. No caso de Paul, não demorou muito tempo para saber que ele tinha pego a doença de maneira muito grave. Isso porque 5 dias depois daquele incidente no quintal, que ele estava se sentindo meio mal, sabe? O garoto já não conseguia mais fazer atividades básicas, como falar, tossir, engolir ou então segurar objetos. Olha como funcionou muito rápido esse negócio, né? Foi nessa altura do campeonato que os seus pais resolveram levar ele até o hospital local, que no entanto estava super lotado de outras crianças com essa mesma condição, o que fez com que a família tivesse que esperar por muito tempo pelo atendimento. E quando isso finalmente aconteceu, o médico disse para os pais desistirem, porque já não tinham mais nenhuma solução para que aquele menino continuasse vivendo. Mas para o alívio deles, por sorte um outro médico apareceu por ali enquanto Paul ainda estava na maca, largado no corredor sem conseguir respirar, e resolveu tomar alguma atitude, custasse o que custasse. Então correu com ele para fazer outro exame e 3 dias depois o garoto acordou dentro de uma máquina, sem conseguir se mexer, falar e nem mesmo enxergar o que acontecia fora dela, já que sua cabeça estava coberta por um capuz de plástico. Imagina a agonia que deve ser acordar preso em uma máquina nessas condições, né? Sem capacidade de fazer absolutamente nada, nem saber o que realmente está acontecendo com você. O capuz então foi removido algum tempo depois de Alexander ter acordado, e para a surpresa de Paul, tudo que viu foram dezenas de outras crianças em máquinas iguais àquela, cercadas por enfermeiros e lutando pelas próprias vidas. Depois de 18 meses silenciosos e entediantes, onde só conseguia se comunicar com as outras crianças do hospital através de caretas
ou então alguma outra, expressão facial, Paul foi vivendo os momentos mais difíceis de sua vida. E mesmo depois de se recuperar da infecção, restaram sequelas pro resto da vida. Seu corpo inteiro ficou paralisado do pescoço para baixo. A partir daí, Paul iria precisar de um pulmão de ferro, que nada mais é do que a tal máquina que ele vive preso, né? Aliás, ele passou o resto da vida, exceto alguns momentos, já que com 8 anos fez um tratamento com um fisioterapeuta que ensinou uma técnica de quase respiração, que na prática era como engolir o ar. Graças a essa técnica, Paul consegue ficar alguns momentos do dia fora da máquina e respirar ar puro na varanda de vez em quando, né? Mas Paul sempre foi uma criança muito interessada em tudo, e para ele não bastava sair de vez em quando na varanda. Ele queria era conquistar mais do que isso. Então ele quebrou verdadeiros paradigmas, se formando no colégio sem frequentar as aulas fisicamente. Alguns anos depois, já adulto, foi aceito na faculdade de Direito da Universidade do Texas, se formando como advogado e exercendo ativamente a função, defendendo seus clientes em tribunais com a ajuda de uma cadeira de roda especial. Além disso, também se engajou em movimentos de direitos das pessoas com deficiências físicas. Ficou noivo, voou em aviões e fez coisas que os médicos jamais imaginavam que ele poderia fazer quando viram aquela criança totalmente dependente de uma máquina. Hoje em dia, Paul está com 74 anos de idade e é uma das apenas 2 pessoas que ainda utilizam o tal do pulmão de ferro no mundo todo. E uma entrevista recentemente se mostrou muito preocupado com a atual pandemia que estamos enfrentando, né? Isso porque as 2 doenças têm algumas coisas em comuns, como por exemplo, o fato de poder ser transmitida por pessoas assintomáticas que nem sabem que estão com o vírus, e o fato de danificarem o pulmão a ponto de levar à asfixia. E bom, assim como a poliomielite foi praticamente extinguida do mundo com a invenção da vacina, representada no Brasil pelo famoso Zé Gotinha, que toda criança conhece, é claro, também estamos todos na expectativa da vacina contra o Covid, não é mesmo? Segundo Paul, essa doença vem à tona de tempos em tempos para trazer à memória de todas as doenças que levaram a vida de milhares de pessoas em algum momento e foram esquecidas e erradicadas graças ao avanço da ciência e da tecnologia, né? Mas vem cá, família, deixa aqui nos comentários, você já tinha ouvido falar sobre Paul Alexander? O que você acha da história de vida dele? É incrível, não é mesmo? Deixa aqui nos comentários. Ah, você pode me acompanhar clicando em um dos 2 vídeos que tá aparecendo na tela e eu te vejo lá no próximo vídeo, hein? Um abraço e até a próxima. Valeu!